Boa noite, graça e paz, Senhor Jesus. Quero pedir licença para entrar na sua casa. É um prazer, é um privilégio, é um tempo, um momento de gratidão ao Senhor por essa oportunidade e também de grande temor. É um tempo em que nós estamos desfrutando da palavra de Deus e isso traz ao meu coração um temor sem igual. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: naquele dia se levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, ou ao mesmo tempo, ou enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Até aqui, vamos orar mais uma vez, pedindo iluminação para o Senhor. Pai, esta é a Tua palavra, Deus, e ela é útil, Deus, para o nosso ensino, útil, Deus, para a nossa correção, útil, Senhor, para que a gente caminhe de acordo com a Tua vontade. Mas sem, Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito, não podemos compreendê-la, Deus, como assim agrada ao Senhor. Por isso, Deus, que o Teu Espírito derrame sobre nós compreensão, sabedoria, e realmente possamos pôr em prática aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Fala, Deus, a esse povo através de mim, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu queria propor essa noite um tema que diz assim: dispersos para a glória de Deus. E aí já vem uma pergunta: como você está? Como você tem reagido a essa situação, diante desse caos, tanto de saúde, caos de economia, não só no Brasil, mas no mundo todo. Hoje à tarde, falando com uma amiga, dizendo que o mundo está mudando, essa mudança mundial. Como você tem reagido a isso? Outra pergunta: qual tem sido a sua postura diante desses agravamentos? Qual tem sido a sua resposta ante a tudo isso que está acontecendo? Essas lutas, de algumas pessoas, perdas, lutos, isso tem tirado o seu sono? Porque o meu tem. O meu tem tirado demais. Eu acredito que não conheço nenhuma história, pelo menos até aqui, de alguém da nosso meio, da nossa comunidade, que tenha perdido pessoas, entes queridos, por causa desse vírus. E isso eu louvo ao Senhor, mas de qualquer forma, tudo isso tem tirado a nossa paz. Tem gerado em nós um pânico, um terror no nosso coração. Não sei você, em mim tem. Muitas vezes a gente perde o sono por causa disso, por causa dessa carga emocional. Talvez até em algumas pessoas pensar que nunca na história houve tamanho sofrimento, tamanha angústia, como nos nossos dias. E algumas pessoas até, e aí nós vamos conversar sobre isso durante a pregação, algumas pessoas que nunca ouviram falar de Deus, mas que sabem que nós adoramos a Ele, começaram a nos perguntar a respeito disso. Onde está Deus? O que Ele está fazendo? Como nós podemos viver com um Deus diante de uma realidade dessa? Para alguns, que tem uma visão um pouco distorcida da palavra de Deus, essa crise, essa pandemia gera como um balde de gelo, que alguns dizem que crente não sofre, crente não passa por sofrimento, ou crente não fica doente. Para outros, com uma fé um pouco rasa, talvez um pouco não, mas muito rasa, uma vida secularizada, uma vida medíocre, serve como oportunidade para abandonar de vez uma fé, dizendo:
não existe Deus, ou isso ou aquilo. Mas, meu irmão e minha irmã, para nós que somos firmados na rocha, basta dar umas folheadas na Bíblia, na palavra de Deus, que nós vamos perceber que nós não somos exclusivistas, nós não somos exclusivos, melhor dizendo, no que diz respeito ao sofrimento. Começando lá com José, e vindo por Jó, os profetas, e chegando até Jesus, os discípulos de Jesus, nós vemos que essa questão do sofrimento é quase que uma companheira, uma condutora na vida do crente. Quem nunca sofreu? Quem nunca sofreu? Quem nunca passou por angústias na vida? Quem nunca sofreu assim, perdas irreparáveis na nossa vida? Meu irmão, minha irmã, algumas pessoas até falam assim, era bom se a gente fosse como os crentes da primeira igreja, aquele amor maravilhoso, aquele amor incrível, onde não havia sofrimento, mas talvez falta um pouco de inserção na Bíblia, e eu queria fazer isso com a gente agora, fazendo uma retrospectiva para a gente entrar na história da igreja de Jerusalém. Em Atos 1, versículo 8, Jesus diz aos discípulos: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E isso começa a parecer assim. E aí ele vai para o céu e os discípulos ficam meio estranhos, mas em Atos 2 eles recebem o Espírito Santo, e aí realmente as coisas começam a mudar. Eles começam a compreender que o reino de Deus não era um trono onde um rei ficaria sentado, expulsaria os romanos, e Israel voltaria a ser toda gloriosa como antigamente. Aí a gente vai vendo, Pedro toma a palavra, ele traz uma palavra, e naquele dia 3.000 pessoas foram alcançadas com o Evangelho de Cristo, com as boas novas do Senhor. E a gente vai vendo que esse número vai aumentando, e vai aumentando. Acontece alguns percalços com prisão e outras coisas, mas depois de um certo tempo, a Bíblia diz em Atos capítulo 4, que o número subiu para quase 5.000 homens. Vamos pensar que ainda não se fala de mulheres, mas 5.000 homens, a igreja crescendo. Se fosse aqui no nosso templo, se fosse no nosso templo, primeiro nós não íamos poder se reunir nesse momento, mas se pudesse, não ia caber, ia ter que fazer uns 2, 3 cultos. Louvado seja Deus, se isso um dia acontecer. Mas a Bíblia continua dizendo, mesmo com alguns altos e baixos, com alguns Ananias e Safiras da história, a Bíblia diz que crescia, capítulo 5, versículo 14, crescia mais e mais a multidão. Não se fala mais de número, se fala de multidão. E aí uma coisa bonita que fala aqui, que fala que é tantos homens como de mulheres, agregados no reino de Deus, agregados na igreja de Jerusalém, a igreja crescendo, a igreja florescendo, as pessoas doando seus bens, se entregando para o reino de Deus, se entregando para o ministério, para o trabalho pastoral, e aí a gente vê que a coisa está crescendo, coisa linda. Em Atos 6 fala que multiplicando-se o número de discípulos, já estava aumentando mais. Ainda no versículo 6, no capítulo 6, versículo 7, fala que multiplicava o número dos discípulos. E aí estava incluindo também alguns sacerdotes, os líderes, como se fossem assim, os imãs, os grandes líderes da religião judaica estavam se convertendo a Cristo. Que lindo, que igreja maravilhosa, meu irmão, minha irmã. E a coisa vai crescendo, a ponto de ser necessário a inclusão, a introdução de diáconos, para servir todo esse povo. Mas aí o que acontece? Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, é confrontado diante do Sinédrio, e ali ele traz um testemunho. Talvez naquele momento a igreja está dando muito glória, está sendo uma coisa maravilhosa, aquela coisa assim, poderosa. A igreja, imagina uma igreja mega church no nosso tempo, todo poderosa,
E aí Estevão vem e traz uma palavra, até diácono pregando, aquela manifestação poderosa do Espírito Santo no meio daquele povo. Mas aí acontece uma coisa que aos olhos humanos talvez não estava nos planos daquela igreja. Vem um grupo e apedreja Estevão. Na sequência fala que a partir daquele dia, como nós lemos no versículo 1, naquele dia ou a partir daquele dia começou uma grande perseguição. Grande perseguição. E parecia, né, aos olhos humanos talvez, não sei se para a igreja, porque eu creio que não, que a igreja estava movida pelo Espírito Santo, mas talvez sim para alguns, mas para os judeus eles estavam dizendo, agora a gente vai calar esse povo. Um pouco antes tentaram, mas Gamaliel, creio que usado pelo Espírito Santo, foi e disse, não, vamos deixar, se não for de Deus, vai morrer, mas se for de Deus a gente não tem como segurar, é palavra de Deus ali para os líderes do Sinédrio, mas aqui eles resolvem partir para a violência, e para eles essa perseguição, e aí o povo de Deus espalhando por toda a face da terra, principalmente ali começando com Judéia e Samaria, para eles conseguimos, resolvemos o problema. E esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com você nessa noite. E aí a gente já entra diante desse tema, né, dispersos para a glória de Deus. O primeiro ponto é que as lutas e sofrimentos estão na agenda de Deus para a propagação do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, nós estamos num momento estranho demais. Mas assim como no tempo de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, Deus não tinha perdido o controle. Não havia sequer uma fagulha de tentativa de tirar Deus do trono. Não houve sequer um levantar de sobrancelha de Deus surpreso com aquilo. Tudo aquilo estava na agenda de Deus. Já estava de acordo com o curso da igreja. Não, a perseguição não era um acidente de percurso, mas estava na agenda do Senhor. A Bíblia, a história dos mártires, elas põem por terra toda aquela teologia mentirosa de que Deus sempre blindará o povo de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus guarda a nossa vida, Deus nos abençoa, Deus nos livra de muitas coisas, mas se tem uma coisa que Ele não vai abrir mão, é de que a gente um dia esteja com Ele na glória. Não existe nada melhor do que estar na glória. Paulo disse isso. Outra coisa que muitas vezes é lançada, mentiras lançadas, e eu considero isso como afirmações satânicas, que todo sofrimento é fruto de um castigo, de um pecado, ou então fruto do diabo. Nós vemos que a história, por exemplo, Jó, não foi a ação do diabo, mas com a autorização, com outorga do Senhor, de Deus, não porque Ele queria que Jó sofresse, mas para provar que existem crentes fiéis e verdadeiros para o reino de Deus. Você tem que ser, temos que cada dia mais buscar ser mais fiéis para o Senhor. Meu irmão, minha irmã, até mesmo a igreja perseguida, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma mega church, sofreu perseguição. Isso mostra que Deus continua no controle, e ao contrário, né, do que alguns dizem, perseguição não destrói a igreja, perseguição gera crescimento. A perseguição em Jerusalém não diminuiu a igreja, alargou as tendas, alargou as fronteiras. Deus continua no controle de todas as coisas. Uma igreja que se espalha, que sai da sua zona de conforto, ela se torna relevante, ela se torna impactante no mundo. Nós devemos desejar fazer parte disso. João Calvino ele fala corretamente quando ele diz essas palavras, que pela maravilhosa providência de Deus, a dispersão dos fiéis levou muitos à unidade da fé. Assim, o Senhor trouxe luz às trevas e trouxe vida da morte. A igreja de Jerusalém estava formada.
A igreja de Jerusalém estava também se tornando inchada. E é um grande perigo, porque isso pode começar a gerar problemas. E a gente vê isso em Atos capítulo 6, que já estava tendo conflito entre algumas turminhas dentro da igreja. Os helenistas estavam reclamando que as suas viúvas, seus órfãos estavam sendo desprezados, menosprezados, deixados para depois. Meu irmão, minha irmã, Deus nunca vai permitir que a sua igreja morra, que a sua igreja se inche a ponto de simplesmente gangrenar e morrer. Era necessário que se cumprisse a ordem de Jesus, quando ele fala em Atos 1:8, que deveria ser aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Deus estava preparando o povo para os confins da terra. Não é possível, é totalmente impossível que a igreja continuasse naquilo ali, dentro de Jerusalém. Vamos ficar aqui, e se as pessoas quiserem vir, elas vão vir adorar aqui. Para que trabalho em outras nações? Para que trabalho em outros lugares, né? Não, vamos ficar por aqui mesmo. Interessante que para chegar nos confins da terra, era necessário de qualquer forma sair de Jerusalém, passar pela Judeia, Samaria, e aí sim cumprir definitivamente a missão que Deus deu para aquela igreja. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui como Jerusalém, embora sejamos os confins da terra já, mas nós temos a incumbência de alcançar a nossa cidade, de alcançar o nosso estado, de alcançar o nosso país e de alcançar todos aqueles que nunca ouviram do Evangelho de Jesus Cristo. E isso deve acontecer antes que Cristo venha. Isso deve acontecer antes que Cristo venha. A palavra dispersos aqui, no versículo 1, significa espalhar sementes. É o mesmo significado. Os cristãos de Jerusalém, eles eram a semente de Deus e a perseguição foi como um vento usado por Deus para plantar em novos lugares. O tema desse ano é tempo de semear. E o versículo, que fala, tá em Eclesiastes 11, fala: semeie a semente de manhã. E aí eu trago uma jogadinha de palavras: seja a semente que vai ser semeada de manhã. Porque se você for a semente, eu tenho plena certeza de que nós vamos colher bons frutos. Meus irmãos e minhas irmãs, há alguns estudiosos que falam que a igreja de Jerusalém havia se acomodado com o local. E Deus nunca permitiu, nunca permitirá que o povo dele se acomode, que o povo dele se enche, fica como um gordo, que a palavra mais correta seria engordar desnecessariamente. Ele sempre visou e sempre desejou a expansão do reino, o alcance em todos os lugares. Era o risco daquela igreja de se tornar igual Israel, ou seja, etnocentrismo, um povo exclusivista, onde as pessoas não iam ter abertura para chegar. Era grande se deixasse nas mãos deles. Mas, como eu disse, Deus estava no controle. Philip Yancey, no livro A Bíblia que Jesus lia, nos fala que Deus está mais interessado na nossa fé do que no nosso prazer. Talvez seja um pouco pesada essa ideia de sofrimento, mas eu não estou com isso, meu irmão e minha irmã. Eu não estou com isso querendo afirmar que Deus é um sádico, que deseja, que anseia, que não vê a hora de um crente sofrer, que deseja, anseia pelo sofrimento do crente. Não. Na verdade, o sofrimento, de vez em quando faz parte.
Alguns dizem, né, que crescer dói. Eu não sei, eu não me lembro se eu senti disso, mas é necessário às vezes o sofrimento momentâneo por causa do evangelho. E meu irmão, minha irmã, se o sofrimento for necessário para que o evangelho de Deus alcance o perdido, o não alcançado, tenha plena certeza, Deus não nos privará disso. Ele não vai nos privar disso. Se isso for para a glória de Deus, Ele não vai nos privar. Se os nossos olhos estiverem concentrados na crise, se nós ficarmos clamando a Deus, reclamando para Deus, no meio da crise, no meio do sofrimento, isso vai ser o nosso foco. Mas se no meio do sofrimento, se no meio da angústia, nós adorarmos a Deus e agradecermos a Ele pela oportunidade que nós temos de servi-lo, Deus será o nosso foco. Eu preciso citar uma família de Rio Claro, do presbítero Lucas, lá da igreja Batovi, que tem enchido meu coração de esperança e de alegria há algum tempo, que eles vêm lutando com um processo de quimioterapia, onde esse presbítero está com um tumor bem agressivo no cérebro. E se você pudesse lembrar, orem por essa família. Mas irmãos, toda vez que eles mandam notícias, eles reservam a melhor parte, o final desse tempo que eles estão dando as notícias, para exaltar Deus. Eles falam, Deus tem sido glorioso, Deus tem sido gracioso, Deus tem sido bondoso com a gente, dando a gente mais um dia de vida, exaltando Deus em meio ao sofrimento. Meu irmão, minha irmã, vamos ser a semente de Deus, que esse vento chamado coronavírus sirva de oportunidade para que a gente alcance pessoas em meio ao sofrimento. Não perca a oportunidade, prega o evangelho, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Prega o evangelho, viva o evangelho, seja a semente de Deus em todo e qualquer lugar. Um segundo ponto que eu queria tratar com vocês nessa noite é que Deus graciosamente escolheu nos incumbir de pregar o evangelho. Vou repetir. Deus graciosamente escolheu nos incumbir de pregar o evangelho. O verso 4 do capítulo 8 diz assim: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E Jesus, em Atos 1:8, fala a mesma coisa. Vocês vão ser minhas testemunhas. Ou seja, vocês vão pregar aquilo que eu vivi, aquilo que eu fiz em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deus foi muito gracioso conosco. Porque Deus podia muito bem, ao invés de nos usar os anjos, usar anjos para anunciar. Até a própria palavra anjo quer dizer mensageiro, e eles cumpriam, né? Eles eram muito bons em transmitir uma mensagem de Deus. Se a gente abrir em Lucas, eu vou abrir rapidinho aqui, Lucas capítulo 2, versículo 9, mostra que, diz assim: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, onde os pastores estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Que convincente que eles eram. Os anjos tinham, assim, aos nossos olhos, né? É muito mais convincente do que quando a gente fala do evangelho. Deus podia usar os anjos. Talvez em alguns casos ia ser muito mais convincente. Na história desses pastores, com certeza foi que eles foram até Jesus. E tantos outros relatos, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, a gente vê que Maria, por exemplo, obedeceu, diz: cumpra em mim a tua vontade. Como eles eram convincentes por aquilo que eles traziam do Senhor. Ou então, né, podia não usar os anjos, mas usar aquilo que a gente vê em Romanos capítulo 1,
Eles poderiam usar, deixar a cabo de toda a criação. Olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos 1, versículo 20. Diz que todos os atributos de Deus, ou seja, sua grandeza, seu poder e sua divindade, são claramente reconhecidos por meio de sua criação. Deus poderia também usar a criação para se revelar, para se mostrar a toda a criação. Eu sou Deus, eu existo, eu sou aquele que vai te remir. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter feito isso. Poderia ter usado um anjo, poderia ter usado e talvez esses dois seres, né? O planeta Terra e a criação, né? Não o planeta Terra, mas toda a criação, ou os anjos, poderiam talvez transmitir de forma até mais eloquente do que a gente. Mas Deus nos escolheu para esse propósito. E em Efésios capítulo 3, verso 3 até o 14, que é talvez um dos maiores parágrafos que existe na face da terra. Ele do 3 até o 14 é um único parágrafo, sem ponto e só com vírgula, nos mostra o porquê que Deus nos escolheu. Nos mostra o porquê que Deus resolveu nos incluir, nos incumbir de testemunhar a respeito dele. Eu vou ler. Não vou ler num fôlego só, porque não dá, mas nas vírgulas eu paro para respirar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem dado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória e da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deus nos escolheu, não porque nós somos bons, não porque nós temos eloquência, não porque nós temos uma estratégia boa de evangelizar. Deus nos escolheu por causa da sua glória, porque Ele é bom, porque Ele é gracioso. Nós não tínhamos capacidade nenhuma para isso. Não seria necessária a nossa participação nesse processo de evangelização. Mas com toda a graça e para a sua glória perfeita, Deus nos colocou nos seus planos. Ele foi gracioso. Somos imperfeitos, carregados de medos, dúvidas, senso de incapacidade, às vezes soberba, orgulho e às vezes até se achando demais. Mas ao nos incluir na sua missão, Ele mostra que realmente somos incapazes, mas que Ele nos capacita. Ele fez isso quando foi para construir o tabernáculo.
Deus mandou escolher alguns do povo, e Ele capacitou, deu a eles capacitação para que eles construíssem o tabernáculo. Por isso, tudo de acordo com a sua soberania. Albert Einstein disse uma vez: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele não nos escolhe porque somos bons, embora muitas vezes nós temos talentos nas nossas mãos que podem ser em prol do reino de Deus, mas Ele nos capacita a viver, a sofrer, a passar por tudo aquilo que for necessário para que o Evangelho de Deus alcance a sua plenitude. Se apega a esse privilégio, meu irmão. Se apega a esse privilégio, minha irmã, com toda a garra e cumpra os propósitos de Deus para a sua vida. E esse é o último ponto que eu queria falar com você nessa noite. Que diz: onde quer que estejamos, precisamos testemunhar o Evangelho de Cristo. Onde quer que estejamos, pregue o Evangelho. Onde você estiver, pregue o Evangelho. Se você está tendo que ir até o trabalho, pregue o Evangelho, não perca a oportunidade. Se você está trabalhando na sua casa, sendo home office, por vídeo, conferência, seja o que for, pregue o Evangelho. Onde quer que esteja, pregue o Evangelho, meu querido. A igreja de Jerusalém foi para os 4 cantos da terra. Eles foram para todas essas direções possíveis. A gente vê isso ao longo do texto. A gente vê que Filipe foi até como é que ele chama? Um eunuco etíope. Ele pregou o Evangelho em todo lugar que ele esteve, seja no sul, seja no norte. Pedro também depois pregou o Evangelho. Aqueles que tinham saído, e aí a gente vê, né, que Pedro e João tiveram até que ir para Samaria, porque muitos tinham se convertido lá. Aonde quer que estavam, por onde eles passavam, que é o versículo 4. Entre mentes, onde os que foram despertos, iam por toda parte, pregando o Evangelho. Mas agora pense comigo, esse versículo 1 fala algo que enche o coração. Todos, exceto os apóstolos. Lembra quanto? Tinha muita gente. Era uma numerosa multidão. E embora os estudiosos tenham divergência entre se eram todos ou se eram só os helenistas que saíram de Jerusalém, o que realmente importa é que era muita gente. Muita gente. E a Bíblia fala aqui no versículo 4 que por onde eles iam, pregava a palavra. E essa talvez é a informação mais importante. Eles, aonde passavam, eles anunciavam a vinda, o Evangelho, aquilo que Jesus fez. Eles, embora estavam sendo perseguidos, eles tinham perseverança. Embora Saulo, né, vinha com todo o gás atrás deles, eles pregavam o Evangelho. Eles não tinham sequer medo do que eles estavam fazendo. Em meio à perseguição, a igreja estava sendo espalhada com força total. Não havia nada que impedisse, nem mesmo as portas do inferno estavam prevalecendo contra a igreja de Cristo. Era necessário Jerusalém ir para a Judéia, Samaria, para que depois chegasse aos confins da terra. Esse processo era o início da expansão do Evangelho a todas as nações. Pedro e Filipe tiveram ali um gostinho de alcançar um gentio, um não judeu, para o Evangelho de Cristo. Pedro com Cornélio, Filipe ali com o eunuco etíope. Mas coube ao maior perseguidor da igreja de Jerusalém, ao maior executor dessa grande perseguição, Paulo, a incumbência de levar o Evangelho aos gentios. Esse plano traçado desde antes da fundação do mundo e revelado ao povo de Deus por meio de Abraão, quando Deus diz: em ti serão abençoados todas as famílias, todas as nações, todas as etnias da terra.
vem sendo executado desde então pelos crentes piedosos. E vai culminar, vai terminar com a vinda de Cristo. Quando Cristo voltar glorioso, não mais simplesmente como um servo sofredor, mas como Deus, como um Senhor glorioso, que vai nos resgatar eternamente para vivermos com Ele. E até lá, assim como esses judeus piedosos, assim como os crentes do primeiro século, não só eles, mas nós também estamos incumbidos de pregar o Evangelho, de testemunhar das boas novas a todas as nações. Precisamos disso. Talvez agora você pode me dizer, mas eu não tenho chamado missionário, mas eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou sequer líder de nenhum ministério. Mas meu irmão, minha irmã, saiba de uma coisa, o chamado, a incumbência de levar o Evangelho a toda criatura, não é só desses cargos, não está limitado a essas pessoas. O chamado é para todos os discípulos de Jesus Cristo. Todos aqueles que se dizem cristãos devem, não podem, devem testemunhar a verdade de Cristo. Precisamos testemunhar o Evangelho e testemunhar do Evangelho. E isso é para todos os que são discípulos de Cristo. O versículo aqui deixa claro, né? Todos os que foram dispersos, pregavam a palavra. Diante disso, algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, Deus não deseja que a gente sofra. Se ficou isso na sua cabeça no primeiro ponto, Deus nunca foi plano de Deus. Ele não criou a humanidade para dizer, agora eu vou criar um povo que vai sofrer. Não. O desejo de Deus é que a gente viva sem luto, sem dor, sem pranto, como dizem em Apocalipse 21. Sem choro, sem angústia, sem morte. Mas Deus poderá usar dessas angústias, desses sofrimentos, que muitas vezes tiram a nossa alegria, para gerar em nós amadurecimento na fé e também nos tornar aprovados para sermos dispenseiros das boas novas. Temos que estar dispostos a ser essa semente que pode ser lançada da maneira como Deus deseja que a gente seja. Outra coisa, precisamos louvar a Deus, porque nós vemos o quão gracioso Ele foi em colocar a nossa vida à sua disposição. Ele nos incumbiu desse Evangelho e isso é motivo de louvor a Deus. Eu gosto da ilustração de que um dia o Senhor, quando nós estivermos na presença do Senhor e a gente for se abraçar, lá a gente vai poder se abraçar, sem máscara, sem álcool gel, sem nada, somente com a graça de Deus presente no nosso meio. Nós vamos poder ver aqueles que nós alcançamos com o Evangelho, aqueles que nações aos quais nós enviamos missionários, nações às quais nós somos parceiros de missionários, até mesmo de outras denominações que lá estão. Louvado seja Deus, essa semana vendo uma live do pastor Jonatas com Pedro, que está lá em Vila Velha, Pedro Galosa. Ele falou uma coisa e encheu meu coração de alegria, dizendo que a nossa igreja, a igreja é que eu estou com saudade de Estiva Gerp. A igreja de Mogi Guaçu, que é parceira do projeto, lá em Vila Velha, um dia verá todos aqueles que foram alcançados com o Evangelho. Talvez não vão ver aqui em vida, mas quando estivermos na glória com o Senhor, vamos todos estar juntos. E isso é motivo de alegria, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos adorar, louvar e agradecer a Deus, porque nós somos participantes da pregação, do alcance das pessoas para Deus. E por último, Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 1 a 5, ele nos deixa a Timóteo, mas também nos deixa uma chamadinha para a gente ficar esperto e para a gente viver para a glória de Deus. Diz assim:
Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo, e eu creio que Paulo estava falando de lá, mas também se aplica aqui, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, fala seu nome aí. Sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Será que nós estamos glorificando a Deus em meio dessa crise? Eu quero agora preparar um vídeo de um exemplo de uma mulher que realmente estava mais preocupada com o evangelho, com o reino de Deus, do que consigo mesma. Vai soltar, depois a gente volta para me orar. Amém? Eu gostaria de encerrar partilhando com vocês um pedacinho da história de uma mulher de Deus que faleceu em dezembro deste ano passado, aos 91 anos de idade, uma missionária chamada Helen Roseveare. E a Helen Roseveare foi uma missionária da missão WEC International. Ela trabalhou no Congo na década de 60, e para lá ela foi trabalhar como missionária altamente capacitada. Ela chegou no Congo quando tinha 28 anos de idade. A doutora Helen era médica com doutorado em medicina na Universidade de Cambridge, extremamente bem preparada, com formação também em enfermagem, solteira, sozinha, chegou no Congo, foi para o interior do Congo, numa época em que o país passava por uma guerra civil. Ali ela começou a trabalhar, pregar a palavra de Deus, incansável. Ela fundou uma escola de enfermeiras, e ela treinou em poucos anos 100 enfermeiras missionárias africanas, e espalhou por todo o país. Não havendo hospitais naquela região em que ela trabalhava como médica, ela escreveu para a sua igreja na Inglaterra, que enviou uma boa oferta, e ela construiu um hospital inteiro naquela região, com 100 leitos, e ali começou a treinar paramédicos e enfermeiras, organizou o hospital. Mas o Congo era um país muito perigoso naquela época, pessoas eram mortas, sequestradas, desapareciam, e certa feita a doutora Helen também foi sequestrada por um grupo de rebeldes, de guerrilheiros, e eles a levaram e a mantiveram em cativeiro durante um longo período. E ela escreveu em seu diário algumas coisas que eu gostaria de ler, poucos parágrafos para vocês nessa noite. Ela escreveu: quando presa em cativeiro, ela disse: eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes, me humilharam, insultaram, agrediram dia a dia. Dias ou semanas depois, ela escreveu: em uma das noites, o horror ultrapassou todos os limites, e fui violentamente abusada sexualmente. Eu senti que Deus havia me abandonado. Dias depois, ela escreveu: logo depois, senti uma impressionante presença de Deus que me dizia: Helen, estes não são os seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor me encontrou com braços abertos e indizível amor. Seu conforto foi total, e eu entendi que seu amor me era suficiente. Ela foi liberta do cativeiro, voltou para a Inglaterra, ficou praticamente um ano internada para se recuperar dos dentes quebrados, ossos quebrados, do trauma psicológico, emocional. Durante um ano, foi depois ali, recebeu alta dos médicos, naquele hospital inglês, voltou para a sede da missão da WEC, dizendo: eu quero voltar para o Congo. E a diretoria disse: nós não vamos enviá-la, a situação no Congo está agora mais difícil do que antes. Ela disse: se vocês não me enviarem, eu saio da missão para voltar para o Congo, porque Deus me quer naquele lugar. Eu ainda não preguei a palavra a todos que Deus
colocou em meu coração. E a missão a enviou novamente para o Congo. Ela voltou para o mesmo lugar, percebeu que os guerrilheiros haviam destruído aquele hospital, único hospital da região, com 100 leitos. Ela escreveu para a sua igreja, o pastor visionário, missionário, levantou mais uma oferta na igreja, enviou para a Helen, no Congo, e ela construiu um novo hospital, dessa vez com 250 leitos, e ainda uma escola de enfermagem, e uma escola de paramédicos, e ao fim da sua vida, quase ao fim, antes de sair do Congo, ainda um leprosário. E ela trabalhou incansavelmente durante décadas no Congo, deixou aquele país com centenas de pessoas que ouviram a palavra de Deus, transformadas pelo Evangelho de Jesus, igrejas plantadas. E ela foi uma mulher até o final da sua vida que rodou o mundo, dando testemunho, mobilizando jovens para a obra missionária. Antes de falecer, a doutora Helen, ela escreveu um artigo, e eu gostaria de ler apenas um parágrafo deste artigo que ela deixou, e eu creio que resume bem também este ensino da teologia reformada, da centralidade da palavra de Deus, não apenas uma palavra litúrgica, não apenas uma palavra que tem um espaço em nossa biblioteca, porque está em nossa língua, mas uma palavra que nos desafia e nos transforma. E quando nos transforma, nos impele a nós pregarmos este evangelho que tanto mexe com o nosso coração. A doutora Helen, ela escreve neste artigo o seguinte: o problema é quando não queremos só Jesus. Queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus e os aplausos. Queremos Jesus e o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos também ser os primeiros e ser os melhores. Não, meus irmãos, nós devemos desejar somente Jesus. Só Jesus. Que testemunho, meu irmão. Que testemunho, minha irmã. Talvez a gente não chegue a passar por tudo que essa mulher passou. Talvez. Mas se a gente se quer passar por uma fagulha disso, lembre-se, talvez Deus possa estar permitindo que isso aconteça. Peça para Ele direção, sabedoria e discernimento para você continuar vivendo para a glória de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nessa noite nós queremos nos render a Ti, nos colocar, Deus, à Tua inteira disposição, Deus. Nós queremos nessa noite, Deus, declarar que nós desejamos ser esta boa semente, pelo qual o Senhor nos lançará onde Te agradar, Senhor. Nós desejamos ansiosamente servir ao Teu reino, viver para a Tua glória, viver, Deus, de acordo com aquilo que o Senhor planejou na Tua agenda para a minha vida e para a vida dos meus irmãos que estão em casa, Deus. Deus, não permita que a arrogância, a soberba, o desleixo, Deus, espiritual na nossa vida atrapalhe, Deus, de nós servirmos ao Senhor mais e mais. E que, se for necessário, Deus, que possamos adorá-lo, exaltá-lo até mesmo, Deus, em meio ao sofrimento. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu para essa missão. O Senhor nos escolheu para esse trabalho, Deus, de testemunhar as Tuas boas novas, e que, Deus, o Teu Santo Espírito nos leve a ser boas testemunhas, onde quer que a gente plante a planta dos nossos pés, onde quer que a gente caminhe, que a gente lance a semente que é o Teu Evangelho, que a gente pregue o Teu Evangelho, corrija, confronte aquilo que for necessário para a glória do Senhor, Deus. Abençoe-nos, Pai, usa-nos, Deus, para o louvor da Tua glória, e guarda-nos, Pai, de todo mal. É em nome de Jesus que eu Te louvo e Te agradeço, reconhecendo que o Senhor é bom em tudo que o Senhor faz. Amém.